Oi, gente, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Eu tô aqui para falar do nosso dia 4 do meu diário da glicemia. Para quem tá chegando, não assistiu nada ainda, eu tô com um Libre instalado, né? Que é um medidor de glicemia que eu meço pelo celular ou pelo leitor, né? Então hoje é o 4º dia. Tô engasgado com coco. Desculpa. E tem bastante coisa interessante para a gente ver. Foi um dia que eu acordei cedo. Ontem eu conversei com vocês que algumas pessoas já me disseram que tem uma elevação da glicemia matinal quando precisam acordar cedo fora sem ter o hábito, enfim. Talvez eu tenha tido isso um pouquinho, sim, ou não, porque eu acordei com a glicemia em 77, né? É um valor normal, né? A gente já conversou que a gente está trabalhando aqui com padrões que a glicemia em jejum seria considerada normal abaixo de 90, então eu estava com 77. Gente, desculpa, eu precisava de água. Mas é uma glicemia um pouquinho alta para os padrões. Só que eu desconfio que o meu Libre está entrando nos eixos agora, que ele está calibrado e está com os valores mais reais, porque ele estava com números muito baixos, né? Ou não sei. A gente vai ver com o passar dos dias. A gente está só no 4º dia, são 14 dias, né? Então eu acordei com a minha glicemia a 77. E aí eu fiquei em jejum até umas 13 horas, tá? Às 13 horas eu comi a cocada que eu fiz no programa Você Bonita lá na Gazeta, né? Hoje eu estava na Gazeta, eu transmiti o programa ao vivo, participei do programa ao vivo. E aí eu comi a cocada que eu conversei com vocês ontem, que foi a mesma cocada que eu comi ontem. A minha cocada, a cocada que eu fiz para Carol e para todo mundo, ela era realmente low carb, né? E a que eu comi a cocada cênica, que era feita com leite em pó. Eu estava em jejum, né? E quebrei justamente com a cocada com leite em pó. Então eu tive uma subida. Ela foi 1 hora depois que eu ingeri essa cocada. Minha glicemia foi para 105. Para mim é um valor alto, porque minha glicemia nunca sobe dessa maneira. Então, conforme a gente conversou ontem já, quem não assistiu, dá uma assistidinha, os vídeos têm todos 15 minutos. Leite em pó é uma coisa que realmente eleva a glicemia, tá? Depois ela foi caindo 95, 91, 84, 82. Aí eu fiz uma outra gravação, né? E precisei comer outra sobremesa absolutamente low carb. Eu tive uma elevação, sim, de 10 pontos, que é o que eu venho notando todos os dias nas refeições low carb e cetogênicas. A minha glicemia ela eleva no máximo 10. Por exemplo, se está 70, ela vai para 80. Se está 80, ela vai para 90, tá? Aí, terminando esse trabalho, eu fui para um outro lugar onde eu estou fazendo para uma igreja um bolo normal, não é low carb, é um bolo de açúcar e normal. E aí o que acontece?
Eu preciso experimentar para ver se tá com o sabor correto e tal, né? Porque é um bolo para muita gente, são praticamente 200 fatias, são 6 bolos enormes. Então eu preciso provar o recheio para ver se está tudo ok e tal. E aí, minha gente, foi assim. Eu provei. Não, desculpa. Volta. Antes disso, eu almocei. Eu vou dizer para vocês. Almocei tarde. Aqui no negócio não aparece. Só um minutinho. É porque eu tô com o iPad, gente. Me perdoa. Eu almocei. Eu tirei foto, vou mostrar para vocês. Foi um almoço maravilhoso que o Padre Sérgio fez para mim. Olha. Bife, 3 bifinhos, cogumelo e um pouquinho de legumes, incluindo cenoura, tá? Um prato de tamanho não muito grande, mas bastante carne. Eu tive a mesma elevação padrão. Eu fui de 87, que estava a minha glicemia, para 96. E depois ficou por volta dos 90, ou seja, aumentou 10 pontos. Então, quando eu faço uma refeição correta dentro dos padrões low carb, a minha glicemia sobe no máximo 10 pontos. Aí vieram os bolos. Minha gente amada, eu medi a minha glicemia 20 horas, 19h30, 19h15. Vamos falar assim, desde as 18 horas. Ela estava 90, 90, 90, 90. Aí, eu experimentei o bolo. Bolo com açúcar, deixa eu ver se eu tenho a foto aqui, para vocês verem. Não tenho. Um bolo, tamanho, uma fatia pequena. Comi a fatia. Meus amados. Olha, que assim eu vou dizer para vocês que eu não queria nunca mais na vida comer açúcar. Olha esse número. 140. A minha glicemia não subiu nem quando eu comi o risoto. Óbvio, né? O açúcar eleva mais, mas assim, eu não pensei que uma fatia tão pequena fizesse um estrago tão grande. Minha glicemia foi a 140. Aí ela caiu para 120 rapidamente. E aí, ó, vejam isso. Em meia hora. Ficou até vermelho de tanto que ela caiu. Ou seja, eu tive um pico de glicemia e caiu. Aí, minha glicemia ficou por volta de 75, 77. Aí, eu experimentei um outro creme, alguma coisa que eu estava fazendo, uma cobertura, alguma coisa que eu não tinha experimentado antes. 127. Não são valores altíssimos, tá? Mas são valores altos para o meu padrão. A minha glicemia, ela é uma média de 80, né? Bom, de 127 ela caiu para 82, 84, 86 e aí ela ficou. Meia-noite e meia, agora há pouco, eu medi, ela estava 74, tá? Então agora vamos ver. Então assim, gente, era um bolo normal, assim, uma fatia pequenininha de 100 gramas, com farinha de trigo, molhada com calda, recheio de abacaxi com creme de confeiteiro, coberto com chantilly. E eu tive um pico de glicemia. Olha, eu fiquei assustado com 108 do risoto, os 140 do bolo me deixaram bem arrasado.
é isso, né? Era uma coisa que a gente esperava. Na minha profissão de confeiteiro, eventualmente eu preciso experimentar coisas que não são low carb, e eu tenho que saber que esse estrago acontece, né? A partir de amanhã eu vou começar a testar os cafezinhos com os adoçantes, tá? Então, para não forçar muito a barra perto do que eu já fiz hoje, então amanhã eu vou começar com a stevia. E aí eu vou usar a stevia colorandina, que é uma stevia pura, é só a folha. Então eu vou tomar um café da manhã, café preto em jejum, e vou usar a stevia colorandina e vou ficar medindo a glicemia num bom período para ver se sobe, se muda, se não muda, tá? Vamos ver como que tá a minha glicemia agora. Eu acabei de tomar um xarope de babosa e ele tem mel. Então é bem possível que a minha glicemia tenha subido. É uma colher de sopa, mas subiu. 89, tá? E lembrando que a última era 74 a 15 minutos. Então, uma colher de sopa de mel eleva sim a glicemia. Não eleva a um patamar absurdo, mas tá 89. As setas hoje começaram a dar sinal de vida. Então, só que, não sei, eu acho que ainda não está confiável isso. Porque aqui, por exemplo, ele disse que eu estava com 127, com a tendência de subir, e ele caiu, né? Então, mas pelo menos ele começou a dar uma seta diferente. Então, assim, resumo de hoje: farinha de trigo e doce, bolo, açúcar. É aquilo que a gente fala. É aquilo que a gente já sabe, tá? Deixa eu medir de novo aqui. Engraçado, o celular lê bem melhor do que o próprio aparelhinho. Ele sempre falha. Ouviram o barulhinho? 90. Vocês veem, ele tá subindo, né? E a seta tá reta, como se ela tivesse constante. Então, eu não sei, eu tô bem desconfiado do meu aparelhinho. Deixa eu ver se eu tenho o gráfico aqui para mostrar para vocês. O gráfico do dia, ou seja, estável, fui no programa, comia cocada, estável. Aí, de repente, quando eu fui comer o bolo, subiu lá para as alturas, ó. Olha lá. 140, caiu repentinamente, depois subiu de novo quando eu experimentei mais alguma coisa, e agora caindo. Esse é o gráfico do dia. Então, amanhã tem o curso da Edna, eu vou estar lá ajudando ela, então é bem provável que eu experimente alguma coisa vegana e que não é low carb. Vamos ver. Vou estar sempre aqui falando para vocês o que eu comi, quanto que eu comi, se possível tirando fotos, e a gente vai se entendendo. Eu publiquei essa foto no meu Instagram. Eu estava usando essa doma hoje, que foi totalmente reformada pela minha mãe, e esse sou eu usando a mesma doma há uns meses atrás. Eu olhando assim, eu nem acho tanta diferença, mas foram 50 centímetros, meio metro de pano tirado, e a diferença de uma foto para outra não chega a ser 67 quilos, porque nessa época não é a época que eu estava mais gordo. Eu já tive mais gordo. Mas vamos dizer que entre essa e essa tem uns 50 quilos de diferença. É isso. Agradeço quem ficou aqui comigo. Quem tiver curiosidade de ver o que é esse meu projeto, dá uma voltadinha.
Hoje é o dia 4, já tenho postado dias 1, 2 e 3, tá? E amanhã teremos de novo, e são sempre essas horas, porque são as horas que eu tenho ido dormir, infelizmente. Vamos medir de novo, para encerrar, e ver se o que mudou. 92. Tá subindo. Isso aqui foi uma colher de mel. Porque eu tomo um xarope de babosa que ele é diluído no mel. Oi, vida 089. Então, se comer proteína junto, antes ou depois, dizem que não sobe a glicemia. Sobe sim. Sobe legal. Já fiz refeições. Eu tinha acabado de comer a proteína, né, que eu mostrei para vocês o prato, que elevou minimamente minha glicemia, e comi o bolo logo em seguida. E foi depois do bolo que veio o pico. Então, isso daí é história. Nas associações internacionais de low carb, onde eu me oriento e onde eu me espelho, principalmente a Matthews Friends, que é de cetogênica, lá da Inglaterra. As receitas deles, pode ter um bolo de 5 quilos. Não pode botar uma colher de farelo de aveia. Segundo eles, claro que a gente está falando aqui de uma cetogênica extremamente restrita para tratamento neurológico, né? Mas, se a gente pensar que a low carb tem esses princípios... Yuri, você fez keto por quanto tempo? Eu faço, já perdi 50. Nossa, parabéns. Eu fiquei na keto por quase um ano. Cetogênica pura, de medir todo dia. Todo dia não, vai, de 2 em 2 dias para ver se estava em cetose, controlando minha cetose. Quando eu perdi 50 quilos, assim, aí eu mudei para low carb, porque começou a pandemia. E aí eu me mudei de casa, fui abandonado, e aí ficou inviável ficar na cetogênica, mas eu volto para cetogênica, faço umas ciclagens assim de 15 dias, faço 15 dias de cetogênica, entro na low carb. Quando eu saio da cetogênica, geralmente eu saio por acidente, tipo hoje, precisei experimentar o bolo que eu estava fazendo. Tem umas coisas que às vezes não tem como a gente não fazer, né? E daí eu acabo saindo de cetose, e daí eu aproveito que eu saí de cetose, fico numa low carb um tempo, porque agora eu não tô com um controle tão grande. Mas parabéns, Wender. Emagreceu bem. Foi justamente o que eu emagreci só com cetogênica, mas eu tinha uma cetogênica bem controlada. Eu controlava muito tudo que eu comia e medi 96, gente, subindo. Agora vocês estão vendo que a seta de indicação não está dizendo que está subindo, mas ele está subindo. Eu estou medindo aqui com vocês e ele está subindo. Isso aqui, ó, a última a medição que eu fiz antes de tomar a colher de mel, só para ficar claro. Espera aí. Era 74. Então, quer dizer, de 74 a gente já está em 96 por conta de uma colher de mel. E não era mel puro, hein? Ainda está diluído na babosa, que é uma planta. Bom, gente, é isso. Wender, parabéns. Continua firme. Né? Aí, não sei quanto que falta ainda para você perder, mas vai chegar uma hora que aí é legal você mudar para low carb. Na minha experiência, quando eu tava na cetogênica, meio que eu entrei num platô. E aí eu precisei
entrar na low carb e o meu metabolismo voltou ao normal. Aí eu comecei a emagrecer mais e aí eu vim emagrecendo sem muito esforço. Obrigado, vida. Obrigado. Realmente tem um esforço, tem uma disciplina. Eu procuro passar isso para vocês. Esse experimento do diário da glicemia, ele tá sendo muito bom para mim, porque tudo que eu falo, né? Tipo, gente, não pode isso porque não é low carb. Gente, não faz isso porque eleva a glicemia. Eu nunca tinha tido provas assim tão, né? De que realmente eleva e assim, às vezes eu achava assim, não deve elevar tanto. Agora, deixo bem claro, os meus valores ainda são valores baixos, né? Assim, e que mostram que eu não tô. Eu quando estava no máximo da minha obesidade, eu estava diabético. A minha glicemia em jejum era 135. Hoje em dia ela tá 53, 60, 70. Então, depende também de como foi o dia anterior, né? E o máximo da minha glicemia foi 140 comendo doce. Eu vejo de pessoas que fazem meus cursos e que eu acabo dando uma ajuda na dieta, eles, quando comem um pedaço de bolo, a glicemia vai para 300 ou até mais. Eu recebi ontem de uma pessoa uns valores absurdos, assim, eu nem acreditei. Uma pessoa que usa o Libre também compartilhou comigo. E era assim, 275, 350. Eu falei, meu Deus, o que você comeu? E a pessoa tinha comido normal, quase, assim. Eu comi cenoura. Então, quer dizer, essa pessoa tá muito, né? A insulina não tá fazendo efeito e, sei lá, o corpo tá muito resistente. Então, assim, os meus valores, quando eu falo que eu tive um pico absurdo de 140, é porque para mim é muito alto, né? A minha low carb é uma low carb de baixa glicemia, baixa carga glicêmica. Essa é a minha ideia de low carb, não liberar insulina, tá? Então, nesses dias de experiência, eu estou registrando o que acontece normal, eu não estou comendo nada de propósito. A partir de amanhã, a gente vai começar a ver os adoçantes. Aí eu vou deixar para fazer o xilitol um dia que eu vá ficar em casa, porque eu sei que vai me fazer mal. Tá bom? Quem tiver sugestões, comentários, deixa nos vídeos. No feed eu respondo tudo. Hoje tá complicado porque eu fui na TV e daí tem muita gente nova seguindo, muita gente pedindo informação da receita e tal. E são quase 1 da manhã e amanhã vai ser um dia cheio também, domingo é um dia muito cheio, mas eu vou respondendo vocês, tá bom? Muito obrigado pela companhia, obrigado para quem está assistindo depois. E é isso, a gente se vê sempre na hora de eu dormir, por isso o pijama, tá bom? Porque agora eu durmo. Boa noite para vocês, Deus abençoe a todos. Passamos a sexta-feira 13, hein? Já não é mais sexta, é sábado. Tchau, gente.